Vamos iniciar mais uma aula de exodontias, nesse caso, exodontias com a utilização de fórceps, mais precisamente chamada também de técnica primeira. Eu sou o professor Dr. Radamés Bezerra Mello, cirurgião e traumatologista bucomaxilofacial, mestre em cirurgia pela Universidade Federal do Ceará, doutor em cirurgia pela Universidade Federal do Ceará. Inicio explicando a palavra exodontia. Exodontia, exo, vem de remoção, dontos, dente. É uma técnica já utilizada desde muito tempo na humanidade. Tem resquícios de que ela pode ser utilizada ou foi utilizada desde a época medieval, épocas dos egípcios. Então tem histórica de utilização bem nos primórdios do ensino e do estudo odontológico e médico. O livro que nós vamos utilizar básico da disciplina é o livro do Herp. Esse aqui é a edição de 2015. Ele é um livro que vem do livro do Peterson, que era o livro tradicional, que era utilizado na disciplina de cirurgia bucodentária. Mas esse livro, como teve o falecimento do Peterson, esse autor principal, o Herp era o segundo autor. Hoje em dia o Herp é o autor principal, tendo visto o falecimento do Peterson, e hoje em dia é esse o livro, a edição mais nova deste livro. Quem tiver alguma edição antiga do Peterson, provavelmente vai dar para utilizá-la também, tendo em vista que pouca coisa mudou de uma edição para outra. Não é de 98, a de 98 é a primeira, mas de 2010, 2008 temos edições boas do Peterson. Aqui mais uma vez reforçando a necessidade de biossegurança, principalmente no período que nós estamos atravessando. A biossegurança dentro da cirurgia sempre foi biossegurança muito forte, algo muito forte da prática cirúrgica, principalmente da prática cirúrgica que a gente tenta fazer dentro do ambiente universitário. A prática cirúrgica deve ser totalmente adequada dentro dos princípios de biossegurança. Devemos utilizar os EPIs, usar máscaras, usar gorros, e não fazer como esse atendimento odontológico que vai ser realizado aí, ó, na Índia, na calçada, desta maneira. Não é esse o tratamento odontológico que nós realmente gostaríamos ou que deve ser feito para os nossos pacientes. Então observa aí, sem luvas, ó, mosca no ambiente. Realmente não é a técnica de biossegurança ou um ambiente biosseguro. Reencapando a agulha, realmente tudo errado no atendimento odontológico. Mosca, realmente muitos erros realmente no atendimento odontológico dessa paciente na Índia, que vai realizar uma técnica de exodontia, na verdade, a técnica primeira de exodontia com utilização do fórceps. Fazendo descolamento, e após o descolamento, ele vai pegar o fórceps para fazer a exodontia. E ele ainda faz a exodontia de modo errado, praticamente um movimento único. Um movimento quase único, ó. Ele não faz luxação nenhuma, ele realmente puxa o dente, faz só praticamente uma manobra de avulsão e puxa o dente. Realmente é errado. É um show de horrores esse vídeo que eu estou mostrando para vocês. Realmente tudo errado, ó. Até a paciente realmente sente muita dor, quase um desmaio, uma síncope. Então aqui agora ele vai botar para paciente beber água e cuspir no córrego. Realmente cuspir nem é uma boa pedida, estimula sangramento. Pós-operatório imediato não é uma boa pedida cuspir. Ela tá aí cuspindo, estimulando o sangramento. Realmente não é uma boa pedida. Realmente um vídeo completamente errado. Eu peço para que vocês revisem técnicas anestésicas. Mais uma vez, é primordial para que nosso paciente possa fazer um ambiente cirúrgico com tranquilidade, ou ter um ambiente cirúrgico de tranquilidade, ele está completamente anestesiado, ele não sentir dor. Então vocês têm que revisar as técnicas anestésicas. Aqui um paciente que está fazendo exodontia por conta própria, sem nenhuma anestesia, e olha a dor que esse paciente está sentindo após a remoção do dente. O dente foi removido. Realmente não façam isso, está completamente errado. E o paciente aí, ó, sentindo uma dor absurda após a odontia. Então a técnica anestésica vai garantir que ele vai ter uma boa condição de realizar a cirurgia. Vocês vão ter uma boa condição de realizar essa cirurgia. E essa cirurgia vai ser realizada sem o paciente sentir dor nem no transoperatório, nem no pós-operatório imediato. Até a ação do efeito analgésico realmente acontecer, esse paciente vai estar anestesiado no pós-operatório imediato. Então revisem as técnicas anestésicas. Alveolar inferior, terminais infiltrativas, tem que ser revisadas. Sempre na avaliação clínica do nosso paciente, uma das principais coisas a ser avaliada é a abertura bucal. Eu tenho que perceber se a abertura bucal desse paciente me permite fazer uma exodontia. Lembro que pacientes infectados tendem a ter trismo, que é essa limitação de abertura de boca. E essa limitação de abertura de boca pode sim ser um fator para eu postergar a cirurgia, por não ter condição de ter acesso ao dente
por uma abertura de boca muito pequena. Eu lembro que o fato de estar infectado não contraindica uma cirurgia, tendo em vista que eu posso muito bem fazer técnica anestésica à distância. Como já foi falado no slide anterior, revisem as técnicas anestésicas. Saber fazer anestesia à distância é primordial para fazer exodontia de dentes infectados. Então, um fator que deve ser sempre avaliado é a limitação de boca, de abertura de boca, que pode ser causada por uma infecção. Mas a infecção por si só, ela não é fator limitante, é o fator que eu devo postergar a cirurgia. A limitação de abertura de boca, sim. Nesse caso aqui, nem é um caso de um paciente infectado, é um caso de um paciente que tem anquilose temporomandibular, ou seja, a ATM dela está anquilosada, o côndilo anquilosado na fossa glenoide ou na fossa mandibular, como queiram. Está anquilosada, essa paciente não tem movimentação de abertura de boca. E isso faz o quê? Isso faz com que ela não movimente nem abra a boca. Então fazer uma exodontia posterior nessa paciente é extremamente complicado. Extremamente complicado. Aqui um paciente com mobilidade dental, ó, sempre, aproveito para deixar claro que sempre vamos pedir radiografias periapicais ou radiografia panorâmica para os nossos pacientes. Não se faz cirurgia sem exames radiográficos prévios. Nesse caso aqui é um paciente com mobilidade. A mobilidade é facilmente visualizável até no raio-x. Ou eu posso ver o porquê da mobilidade. Ó. Tem um espessamento do ligamento periodontal aqui no alvéolo. Já perdeu osso, ó, tem uma reabsorção horizontal. Óssea horizontal. E já perdeu também um espaço no ligamento periodontal aqui, que vai com certeza mostrar mobilidade. Mobilidade grau 3 é uma indicação exodôntica. Não tem tratamento para mobilidade grau 3. Mobilidade grau 3, mobilidade periodontal grau 3, eu devo fazer sempre exodontia. Sempre observar que eu posso ter um dente anquilosado, ó. Isso que geralmente é vinculado aos dentes descidos, que ficam presentes na boca de um paciente adulto. Nesse caso aqui o paciente teve agenesia, ó. Tem a agenesia de um premolar, do segundo premolar, não está presente. E ele ficou com o dente descido, com o primeiro molar descido. E esse primeiro molar descido, geralmente, ele tende a anquilosar, quando ele fica na boca do paciente. Qual é a característica radiográfica disto? Consigo ver esse esfumaçamento, ó, na raiz do dente. Isso é uma característica clássica de anquilose dental. Então, sempre eu devo avaliar a mobilidade. Nesse caso aqui, é a ausência total de mobilidade. Nesse caso aqui, uma grande mobilidade. E eu vou avaliar clinicamente, fazendo realmente movimentação bidigital no dente. E vou avaliar também através das radiografias para verificar se tem realmente esse pensamento do ligamento periodontal, se tem perda óssea ou se é um dente anquilosado que não tem mobilidade nenhuma. Para me preparar melhor para a cirurgia. Entenda que a radiografia é de super importância para a preparação cirúrgica, para o seu planejamento. Planejamento é algo importantíssimo. Não um planejamento de 2 horas, não preciso ficar 2 horas olhando a radiografia, mas eu preciso olhar, me deparar, ver o que tem de importante nela e assim prosseguir com o procedimento cirúrgico. Toda vez que a gente fala planejamento, às vezes o aluno pensa que tem que fazer um grande planejamento, uma visualização muito grande, horas pensando, horas planejando. Não. Se você sabe o que vai fazer, se você estudou para isso, você vai conseguir nortear o seu tratamento de modo rápido e objetivo. Mas precisa ser feito. Precisa ser feito esse planejamento. A avaliação da coroa do dente deve ser sempre avaliada, tendo em vista que eu tenho que sempre propor para esse meu paciente a salvação do dente. Nós nunca vamos propor inicialmente, ou quase nunca, ressalvado algumas exceções, o paciente fazer a exodontia. Claro, temos alguns casos que a exodontia não é o único tratamento. Exemplo, raiz residual, o único tratamento é a exodontia. Ou dentes com mobilidade grau 3, o único tratamento é a exodontia. Mas, por exemplo, dentes dessa condição aqui, ó, que perderam praticamente a coroa inteira. Mas pode ser salvo esse dente. Precisa ser feito o quê? Um tratamento de canal nele e depois uma prótese fixa. Quando é que está indicado uma prótese fixa e quando é que está indicado o tratamento restaurador direto com resinas? A prótese fixa, pessoal, ela passa a ser indicada quando eu tenho mais de 2/3 de coroa perdido, destruídos por processo carioso ou por fratura. Então, se eu tenho mais de 2/3, nesses 3 casos aqui eu tenho, ó, mais de 2/3 de coroa destruída, que está quase toda destruída a coroa, né? Quase na sua totalidade. Então, aqui precisaria de prótese fixa nos 3 casos. Tratamento de canal e prótese fixa. Canal por quê? Porque já chegou na polpa. A cárie já chegou na polpa. Esse dente aqui é uma dúvida, eu precisaria avaliar clinicamente para ver. Mas ele é um dente que com certeza precisa de tratamento canal, né? A cárie já chegou na polpa, ó. Cárie na polpa. Eu vou precisar indicar o tratamento de canal. E provavelmente tem mais de 2/3 de coroa aqui perdida. Provavelmente. Tem que avaliar clinicamente. Só a radiografia não vai me nortear desse jeito. Mas provavelmente sim. Provavelmente eu vou ter que dizer pro paciente que a opção 1 de tratamento dele é fazer o tratamento de canal seguido uma prótese fixa. E a opção 2 é a exodontia. Por que tem que fazer tratamento de canal e prótese fixa
Quais são a vantagem? Qual é a vantagem disso? Manutenção do elemento dentário. É a grande vantagem deste tratamento. E qual é a desvantagem desse tratamento? Qual é a desvantagem de fazer uma prótese fixa e um tratamento de canal? A desvantagem seria o tempo de tratamento, seria um tempo mais demorado. E ainda a prótese fixa seria e o tratamento de canal provavelmente um tratamento mais custoso. Teria mais dinheiro envolvido. O paciente teria que financeiramente ter um aporte maior. Já o outro tratamento, que seria a exodontia, a única vantagem dela é a eliminação do foco de infecção. Que deixo claro que a primeira opção que eu deixei, tratamento de canal e prótese fixa, também tem a eliminação de foco de infecção. Mas na exodontia a única vantagem é essa. A desvantagem é a perda do elemento dental. Você vai perder o elemento dental. Depois, para você reabilitar essa região, vai ser muito pior, muito mais difícil. E a segunda desvantagem é o procedimento cirúrgico. Toda vida que você vai passar por um procedimento cirúrgico, seja ele por uma boa intenção, como é o caso, remover a foco de infecção, ele é um procedimento cirúrgico, não é algo interessante de ser passado, é uma desvantagem. O vantajoso é não passar por procedimento cirúrgico. Sempre devo avaliar radiograficamente as estruturas vitais, configuração das raízes, o osso circunvizinho, sempre deve ser avaliado. Então olha aqui, ó, avaliar o osso circunvizinho, esse dente aqui tem uma perda óssea alveolar horizontal gigante, ó. Lesão de Furca, dente com lesão de Furca é dente também que merece ser removido, não tem tratamento para ele. Lesão de Furca. Esse dente aqui tá com uma restauração unindo o dente 37 ao 38. Muito provavelmente está unindo o 37 ao 38 essa radiografia, essa restauração de amálgama. Se tiver realmente unido, tem que fazer primeiro, passar uma broca entre as restaurações para depois poder remover, que senão eu vou acabar luxando esse dente e luxando o vizinho em conjunto. Então sempre avaliar, ó, perda óssea alveolar também aqui, avaliar o fato aqui do paciente estar com uma lesão periapical, ó, lesão periapical visível, embora o tratamento de canal já esteja feito, avaliar se esse paciente realmente está evoluindo com a diminuição da lesão periapical ou não. Também tem uma perda óssea alveolar aqui, ó, aparentemente tem uma invasão do espaço biológico. E eu consigo ver aqui também a mesma coisa. Cárie grande, rombante, grande destruição coronária, provavelmente mais de 2/3, lesão periapical, então outro dente também com a cárie rombante, cárie invadindo também a polpa, 2 dentes aqui indicados canal ou exodontia. Aí tem que ver clinicamente se vai precisar de prótese fixa ou só uma restauração resolveria esses 2 dentes. Então, sempre a avaliação radiográfica prévia à cirurgia é vital. Sempre se faz de modo vital para um planejamento e eu poder decidir com o paciente o que ele vai fazer, qual o plano de tratamento ele vai optar. Na faculdade, a gente sempre exige dos nossos pacientes a avaliação radiográfica por meio de radiografia panorâmica. Então, todos os nossos pacientes vai solicitar radiografia panorâmica. Claro, com exceção ou outra, pode ser realizada. Um paciente ou outro que tem um dente pontual, que não tenha condições de fazer a radiografia panorâmica pela faculdade, não tem condição de pagar a radiografia panorâmica da faculdade, e queira fazer somente esse dente, só um dente, está realmente necessitado, a gente pode abrir uma exceção, um dente e fazer uma periapical. Mas isso é uma situação de excepcionalidade. Não é algo normal, não é o corriqueiro. O corriqueiro vai ser todos os pacientes fazerem radiografia panorâmica. Porque com a panorâmica eu consigo depois encaminhar ele para outras clínicas para realizar os tratamentos. E eu consigo também fazer com que ele tenha uma visão geral. A gente tem uma visão geral da boca desse paciente. Até fazendo um rastreamento, ver se ele não tem nenhuma lesão, não tem nenhum tumor, não tem algum problema mais sério vinculado. E eu posso ver outros dentes, ver a boca do paciente como um todo. Acostumem-se a sempre pedir a avaliação radiográfica geral do paciente através da radiografia panorâmica. É vital para o pontapé inicial de um planejamento integrado deste paciente. Aqui outro paciente para avaliação radiográfica. Esse paciente aqui está indicado a remoção dos sisos. Tem 4 sisos para remover. E são dentes que nós não vamos remover na disciplina. A disciplina prevê a exodontia dos demais dentes. Segundo molar à frente, mas os sisos não são dentes contemplados pela disciplina. Vocês vão ter uma disciplina à frente de cirurgia bucomaxilofacial que provavelmente vai ser vinculada à exodontia desses dentes. A avaliação radiográfica aqui de um outro paciente. Esse paciente aqui está indicado a exodontia. Ele chega na clínica com a indicação de exodontia de todos os dentes superiores. São dentes que já têm uma perda óssea alveolar, tem processo carioso e tem algum grau de mobilidade. E a indicação dele é para depois a confecção de uma prótese total para a região superior. Tendo em vista que esses dentes aqui não conseguirão dar suporte longínquo para uma PPR. Uma prótese parcial removível aqui duraria muito pouco tempo porque esses dentes não têm suporte suficiente para um corola. Aqui um paciente com várias raízes residuais, está
tratamento dela realmente seria a exodontia dessa raiz, precisaria remover todas as raízes residuais deste paciente. Como realizar uma exodontia? Qual é o passo a passo de se realizar uma exodontia? Primeira coisa, eu tenho que fazer uma anestesia. Então, eu tenho que fazer uma correta anestesia para aquele determinado dente. Aqui faz uma anestesia terminal infiltrativa para a exodontia de um primeiro premolar superior, que é a anestesia indicada para este caso. Depois é fazer o descolamento das papilas, usando Molt ou Sindesmoton. Observe que eu vou fazer descolamento por vestibular e por palatina. Acrescento que para fazer descolamento por palatina eu tenho que ter anestesiado nessa região aqui antes, ou seja, anestesia terminal infiltrativa e anestesia aqui na região do palato, para que me permita esse descolamento. Muitas vezes vai se utilizar a técnica segunda inicialmente, que é utilizar a alavanca para fazer uma leve luxação no dente, uma leve luxação. E depois eu vou passar para o fórceps. Com o fórceps eu faço a correta adaptação do fórceps, que eu vou explicar para você já como deve ser feita. E depois parto para as manobras luxativas e por último a avulsão, seguido da sutura do dente, do alvéolo do dente removido. Como a aula daqui é técnica primeira, o nosso foco é a utilização de fórceps. Então os fórceps possuem uma ponta ativa, uma porção intermediária e um cabo. Eles têm design específico para cada determinado grupo de dente ou dente. Ou seja, ele é específico para a anatomia e localização do dente a ser extraído. Ou seja, tem vários tipos de fórceps. E sempre avaliar o estado da coroa do dente a ser extraído. O fórceps está indicado para coroas que permitem uma adaptação do fórceps. Então, essa é a grande indicação do uso do fórceps. Então, quando é que eu vou indicar o uso do fórceps? Dentes com coroa rígida ou remanescentes de coroa e raiz que permitam a apreensão do fórceps. Ou seja, quando isso for possível, o fórceps está indicado. Outra indicação do fórceps é dentes com doença periodontal. Por que dentes com doença periodontal? Eu consigo facilmente ancorar o meu fórceps. Deixo claro que não é porque o dente tem doença periodontal que eu não vou fazer sindesmotomia. Precisa ser feita a sindesmotomia prévia à instalação do fórceps e as manobras luxativas para a exodontia, tá? Sempre devo fazer a sindesmotomia prévia. Dentes anquilosados não estão indicados o uso do fórceps, então é contraindicado o fórceps em dentes anquilosados. Eles vão ver na técnica terceira, que a indicação é técnica terceira para dentes anquilosados. A gente vai ter uma aula sobre isso, para essa explicação. Dentes com hipercimentose também não estão indicados para o uso do fórceps. Então, dentes com esse aumento de cemento na raiz não estão indicados. Funcionam como uma rolha eles, então eles têm uma dificuldade muito grande de sair por manobras luxativas puras. Dentes com grande laceração radicular, ó. Onde é que está a raiz desse dente? Ó, como ela é? Então, tem várias raízes em curvas. Então, outra raiz aqui dilacerada. Então, a dilaceração radicular tende a ser uma contraindicação. Nesse caso aqui é uma contraindicação, nesse aqui ainda pode ser tentado. A dilaceração é com dilaceração leve. Dilaceração leves como essa podem ser utilizadas com fórceps. Quando a destruição coronária for muito grande, o remanescente radicular não puder ter apreensão. Nesse caso aqui, a apreensão é difícil pelo fórceps. Ó. Embora nós tenhamos fórceps indicados para restos radiculares, para as raízes. Existem fórceps para isto, com apreensão para este caso. Mas nem sempre, mesmo utilizando esse tipo de fórceps, é possível. Dentes isolados, com boa implantação, principalmente em pacientes idosos. Então, olha aqui, ó, essa paciente que ela perdeu os demais dentes da boca e ficou só esse molar posterior. Esse molar, ó, guardou a região alveolar, o osso alveolar. Os demais ossos alveolar da paciente foi reabsorvido. Ele está com uma boa implantação. Eu fazer luxação nesse dente aqui, provavelmente eu tenho chance de fazer uma fratura de mandíbula nesse caso. Ou uma fratura alveolar grande, então não é interessante. O interessante aqui é realmente fazer a técnica terceira. É fazer um retalho, desgastar osso e depois tirar o dente com facilidade. Muitas vezes a gente deve evitar o uso do fórceps quando os pacientes têm condições psicológicas ou a fobia ao fórceps. O paciente já chega no consultório falando: eu tenho muita fobia ou muito medo, doutor, do alicate. Ele não vai falar fórceps, ou vai falar buticão ou alicate. Eu tenho muito receio dele. Então você pode evitar ou tirar do campo de visão o fórceps na hora da utilização.
Não deixar o paciente ver você utilizando o fórceps. Realmente é uma situação que você tem que tomar cuidado, com dificuldade, porque pacientes realmente com fobia são pacientes de difícil manejo, e quando eles entram no estado realmente de ataque ou de grande dificuldade, de grande medo, dificilmente você vai conseguir prosseguir com a cirurgia. Então, quando o uso do fórceps estiver contraindicado, a exodontia será realizada por meio de outras técnicas e instrumentais cirúrgicos. Então, eu tenho que saber isso, que o fórceps não resolve todos os meus problemas. Ele resolve uma gama de problemas ou uma gama de situações de exodontia, mas não resolve todas. Como é que funciona um fórceps? Um fórceps eu vou implementar 2 tipos de força nele. Uma é a força de manutenção, que atua sobre os cabos do fórceps, para que não haja deslocamento da ponta ativa durante o movimento, ou seja, não aconteça o escorregar do fórceps em relação ao dente quando eu começar a deslocá-lo, a movimentá-lo. Então eu preciso apertar realmente o fórceps numa força suficiente que nem quebre o dente. Dentes rígidos dificilmente você vai quebrar, mesmo que você bote toda a sua força, mas dentes com cárie você pode quebrar. Então tem que ser uma força que você permita o suficiente para o dente não quebrar e que você permita que o dente não deslize. Então é uma força meio termo ali determinada para cada situação. Algumas vezes é impossível, essa força você vai quebrar e não vai ser mais indicado a utilização do fórceps, infelizmente. Mas você tem que encontrar essa força de manutenção. E a outra é a força de deslocamento, que é a força que eu vou implementar sobre o cabo do fórceps e permite a realização de movimentos exodônticos, ou seja, tentando movimentar o dente. Um eu vou aprender, que é a força de manutenção, que é apertar o fórceps, e a outra eu vou tentar movimentar, que é a força de deslocamento. Então, quais são os movimentos exodônticos que eu vou utilizar? E como eu vou fazer antes dos movimentos exodônticos serem realizados? Antes de realizar os movimentos exodônticos, eu preciso fazer a apreensão do dente. Então, os mordentes do meu fórceps tem que ficar sob a gengiva, ou seja, a gengiva fica em cima dele, ele fica abaixo da gengiva, conforme nessa imagem aqui. Os mordentes o mais profundo possível, geralmente você vai adaptar ele no colo anatômico do dente. Inicie sempre a apreensão do fórceps pela face lingual, é mais fácil você apreender o dente. E essa informação aqui ela é de super importância, por isso eu coloquei ela grifada. Porque muitas vezes vocês vão esquecer e ela é uma informação extremamente importante. E é por conta dela que muitas vezes você não está conseguindo tirar o dente de jeito nenhum, tá com o fórceps lá, o professor vai chegar para ajudar você, vai colocar o fórceps na posição e vai tirar com facilidade e você vai dizer como ele conseguiu. Ele vai conseguir uma das coisas principais, é essa aqui, ó. Que a ponta ativa do fórceps precisa ou deve ficar paralela ao longo eixo do dente. Observe que a ponta ativa do meu fórceps está paralela ao longo eixo do dente. Isso é informação extremamente importante. Então olha aqui, ó. Apreensão iniciando pela face lingual, depois face vestibular e olha o longo eixo do dente. O fórceps com a inclinação no longo eixo do dente. E depois, com a ponta ativa completamente adaptada, com o fórceps correto, ó, fórceps correto, o item C vai realmente adaptar perfeitamente no dente. Se não for o fórceps correto, não vai adaptar perfeitamente. Eu vou começar as movimentações. Primeira movimentação, uma das primeiras que você pode fazer é a intrusão. Depois de eu apertar o meu fórceps e a força de manutenção, uma força de deslocamento para o sentido superior, se for dentes superiores, ou inferior, se for dentes inferiores, fazendo o rompimento das fibras alveolo-dentais superiores. E eu vou provavelmente criar um ponto de apoio no ápice dental, principalmente em dentes superiores na maxila. Na mandíbula nem tanto esse ponto de apoio pode ser criado, mas na maxila ele pode ser criado sim. Então, aqui uma raiz residual, com fórceps para a raiz residual. Agora fazendo a manobra de intrusão, depois da apreensão, empurrando o dente para superior. Esse aqui é o movimento exodôntico mais clássico, talvez o que vocês mais vão utilizar e o que mais tem sucesso, que é a lateralidade, que você vai fazer movimentos pendulares, no sentido vestíbulo-lingual. Então, movimentos pendulares, após a apreensão, vão ser realizados. O objetivo dela é dilatar a cortical, ou seja, a cortical óssea alveolar vai ser dilatada, pessoal. E com isso, também vou rompendo as fibras ligamentares. Então aqui uma lateralidade sendo resolvida, ó, sendo feita. Movimentos pendulares. Eu acrescento que esse movimento pendular deve ser sempre aumentado a amplitude, ou seja, eu começo com ele curto e vou aumentando ele de amplitude. O que faz um dente sair é esse aumento de amplitude. Porque esse aumento de amplitude é fazer o quê? Dilatação do alvéolo. Eu posso utilizar a mão oposta, fazendo pressão bidigital,
conforme na imagem está sendo mostrada, para evitar que exista alguma fratura de tábua óssea. Eu particularmente não uso essa técnica, porque eu não gosto de botar a mão na boca do paciente dessa maneira. Eu prefiro usar o Minnesota afastando. Mas é uma técnica descrita na literatura e que deve ser falada para vocês. Rotação. A rotação é um movimento que não posso utilizar em todos os dentes. Ele é precisamente utilizável em dentes unirradiculares. Eu não posso utilizar em todos os dentes. Então, atenção para a rotação. Aprender um dente e rotacioná-lo, eu devo utilizar em dentes unirradiculares. O melhor dente para se utilizar essa manobra são os caninos. Dentes caninos, às vezes, tem uma dificuldade de você fazer a remoção. Ou fazer a manobra de vestíbulo lingual, a lateralidade, às vezes você acaba fraturando a parede vestibular óssea, o que não é interessante. Porque eles são dentes realmente que tem o ligamento periodontal muito rígido e muito ligamento periodontal na sua superfície. Então, proporcionalmente, são dentes muito aderidos ao osso. Então, fazer manobra de rotação nele é extremamente viável em dentes caninos. Mas é viável em qualquer dente unirradicular. Ou em raízes isoladas de dentes multirradiculares. Por exemplo, nesse caso aqui, ó. Foi feita uma odontosecção e essa odontosecção separou esse molar inferior em raiz mésio-vestibular e raiz disto-vestibular. Eu posso remover uma por vez e fazer uma manobra de rotação, sem problema. Porque eu transformei esse dente multirradicular em em dois dentes unirradiculares. Eu tenho sempre que prestar atenção também se eu tenho ausência de dilacerações. Dentes dilacerados, mesmo sendo unirradiculados, não é interessante. Por quê? Porque eu vou acabar causando uma fratura radicular do terço apical, o que vai dar mais trabalho depois para ser removido. Então não é interessante em todos os casos unirradiculares. Unirradiculares com dilaceração não está indicado também a rotação. E por último, o último movimento a ser realizado, por isso aquele vídeo inicial da aula está completamente errado, é a manobra de avulsão, que é quando eu removo o dente. O ato de remover o dente, de puxar o dente do seu alvéolo, de avulsioná-lo, é a última das manobras. Deve ser realizada somente quando o dente estiver praticamente solto dentro do alvéolo. Por quê? Porque tem uma grande chance de eu causar um problema se eu fizer a força bruta para remover. Primeiro, vou fazer mais força do que necessário. E segundo, tem uma chance de eu estourar os meus dentes antagonistas com o próprio fórceps. A puxada pode ser grande, eu tanto escorregar o meu fórceps no dente, como o dente sair de uma vez, e você bater o fórceps nos dentes antagonistas e você fraturar os dentes antagonistas do paciente. Então, um acidente que não é tão incomum de acontecer com alunos que estão iniciando a prática cirúrgica e não têm o estudo adequado. Então, atentem-se para não realizar a avulsão antes do dente estar completamente solto ou praticamente solto no seu alvéolo. Ou seja, sempre tenho que, antes de realizar a manobra de avulsão, ou seja, antes de começar a fazer a avulsão do meu dente, eu tenho que fazer todas essas manobras que eu falei anteriormente. Lateralidade, intrusão ou rotação. Tenho que fazer essas manobras prévias à avulsão do dente. Vamos agora como utilizar os fórceps, mas mais precisamente como selecioná-lo. Então nós temos o fórceps número 1, que é um fórceps indicado, tem os seus mordentes e sua empunhadura indicada para a remoção de incisivos e caninos superiores. É um fórceps número 1. Ele é um fórceps, como ele é indicado para caninos superiores e incisivos, ele é um fórceps utilizado também na manobra de rotação, porque caninos e incisivos superiores são dentes unirradiculares. Então aqui um dente central superior, feito de descolamento, embora você possa ver que ele tem uma grande perda óssea alveolar, foi feito o descolamento, e agora é feita a rotação para remoção do dente. E o dente sendo removido. Aqui um outro dente, também fazendo a rotação. No caso aqui, não só rotação, primeiro slide eu mostro aqui um início de rotação, e depois movimentos vestíbulo-linguares. Então, vestíbulo lingual, manobra de lateralidade, e depois, por último, avulsão. Depois de removido o dente, principalmente se eu uso a manobra de lateralidade, muitas vezes esse alvéolo pode ser muito expandido. Quando o alvéolo tem uma grande expansão alveolar, ficou realmente dilatado, uma manobra interessante para ser utilizada é a manobra de Champré. A manobra de Champré consiste em eu pegar uma gase e apertar esse alvéolo. Cuidado para não apertar com muita força e fraturar o alvéolo. Não é interessante fraturar o alvéolo, a parede alveolar que sobrou. Mas é interessante remover ou diminuir o seu tamanho. Algo que deve ser utilizado também, se a radiografia me indicar,
é a curetagem. Se a radiografia me mostrar que esse dente tem lesão periapical, doença periodontal ativa, eu devo fazer curetagem do alvéolo. Lembro, curetagem de alvéolo não é para todos os dentes, mas para dentes que têm problema periapical no periápice ou osso alveolar que me indiquem essa limpeza. Esta curetagem. E aqui a sutura realizada. Sutura que vocês vão realizar sempre na clínica deve ser sutura em X. Eu vou sempre exigir sutura em X para vocês. Como selecionar o fórceps? Vamos lá. Fórceps para dentes superiores mais utilizado é o 150. Os dentes anteriores e superiores. E os dentes inferiores é o 151. Para dentes inferiores e anteriores. São fórceps basicamente iguais. Por isso que estou colocando eles no mesmo slide. Só que a posição do cabo em relação à parte ativa modifica. Por quê? Porque os dentes superiores você vai trabalhar geralmente com o paciente deitado, algo que eu vou falar mais à frente, quase deitado. E os dentes inferiores eu vou trabalhar com o paciente quase sentado. E a inclinação da arcada em relação a mim, para os dentes inferiores, precisa ter esse ângulo de 90 graus. Do fórceps 151. Então o fórceps 150 ele é indicado para premolares, incisivos superiores e caninos. Por isso que o fórceps número 1 que eu mostrei inicialmente ele é pouco utilizado. Porque o 150 acaba pegando uma quantidade maior de dentes. Então acaba que as pessoas não compram o fórceps número 1 e acabam comprando só o 150. Então, atentem-se para premolares superiores. O primeiro premolar superior possui duas raízes, então não posso fazer rotação nele. Manobra aqui sendo mostrada, sendo descrita, manobra de lateralidade. Ó. Primeiro intrusão, depois lateralidade, e depois que o dente já está solto, avulsão. Então aqui um premolar, ó, sendo removido através do fórceps, através da utilização do fórceps. E o que a sutura é realizada na última foto. Que o premolar superior sendo mostrado as duas raízes do mesmo. Remoção desse premolar foi por finalidade ortodôntica, tá, pessoal? Era um dente rígido mesmo. Só que existem indicações ortodônticas para remoções de dentes rígidos, principalmente os premolares. Molares superiores. Molares superiores, pessoal, eu tenho dois fórceps. Eu tenho o fórceps 18L e o 18R. 18L, esse L é de left, ou seja, de esquerda, ou seja, são para os molares superiores esquerdos do meu paciente. Dente 26, 27 e 28, dentes molares esquerdos. E o 18R para os molares direitos, 16, 17 e 18. A diferença de um fórceps para o outro é porque um é rigorosamente o espelho do outro, porque os dentes molares superiores possuem 3 raízes. Então eu preciso ter, e eles são os dentes um espelho do outro. Então também preciso ter um fórceps espelhado. E a apreensão deles é rigorosamente assim, ó. Por vestibular ele vai conseguir fazer essa instalação entre as raízes vestibulares, mesovestibular e dígito vestibular, e por palatina ele abraça a única raiz palatina. Então, está aqui a apreensão do nosso fórceps 18, que pode ser para dentes esquerdos 18L e dentes direito 18R. Mais uma vez, R de right, direita, e L de left, esquerda. Então 18L e 18R. Atento que não devemos fazer manobra de rotação com esse fórceps. Deve ser feita intrusão e lateralidade, vestíbulo lingual e depois avulsão. Essas são as técnicas que vocês vão lançar mão para dentes molares superiores, com a utilização dos fórceps. Então olha aqui um dente molar superior para ser removido. Ele está até com a exposição de furca, ó. Indicação clássica de remoção, furca à mostra, tem lesão de furca, então deve ser removido. Vou fazer o descolamento mesmo assim, descolamento realizado, depois vou colocar o fórceps na posição, colo anatômico do dente, e depois manobras luxativas, intrusão, vestíbulo lingual e depois avulsão desse dente. E por último, se tiver dilatado o alvéolo demais, manobra de Champré, se apertar o alvéolo para diminuir a dilatação, e depois sutura em X, que é a sutura que eu vou cobrar de vocês na clínica. Raízes ou restos radiculares ou fragmentos radiculares, como queiram. O fórceps indicado é este, que tem a ponta ativa própria para isto, que é o fórceps número 65. Ou, quando eu fizer uma técnica de
Odontosecção. Foi feita odontosecção nesse molar superior, odontosecção em Y. Separei as 3 raízes, raiz mesovestibular, disto vestibular e raiz palatina, todas separadas. E agora eu posso, com esse fórceps 65, tirar raiz por raiz. Fórceps número 68, indicado para incisivos inferiores. É um fórceps que raramente a gente utiliza. Vocês vão verificar que tem um fórceps que vai fazer esse mesmo trabalho, que é o 151. Então, eu posso utilizar fazendo manobra de rotação, manobra de intrusão, manobra de vestíbulo lingual, que é a lateralidade. Então, porque estou me deparando com incisivos inferiores que são dentes unirradiculares. E como eu tinha falado, aqui os fórceps 151, que está indicado para incisivos inferiores, caninos inferiores e premolares inferiores. Então, ele substituiu o fórceps que eu acabei de falar para vocês. A apreensão dele em premolares inferiores, ele é um fórceps que permite fazer rotação, tendo em vista que os dentes que eu acabei de falar, esses premolares inferiores, caninos inferiores e incisivos inferiores são dentes unirradiculares. Então eu posso fazer rotação perfeitamente com esse fórceps. Então aqui, mais um dente sendo removido por finalidade ortodôntica. Feito o descolamento. Depois do descolamento aqui ainda foi utilizado uma alavanca reta para fazer uma leve luxação e depois utilizar o fórceps para a remoção do dente. Depois, todas as cirurgias depois eu devo lavar o alvéolo com soro fisiológico. Nesse caso, não precisa de curetagem, pois o dente era rígido. Então não preciso fazer curetagem, não tem cárie, a indicação era puramente ortodôntica, então não precisa fazer curetagem. E depois sutura em X, utilizando seda 4.0 ou nylon 4.0. Molares inferiores. Molares inferiores não são dentes com 3 raízes, tem 2 raízes. Então, não é rigoroso, eu consigo não precisar de 2 tipos de fórceps. São fórceps número 17, como nos molares superiores, né? Então, fórceps 17 eu posso fazer tanto para o lado direito como para o lado esquerdo. É diferente dos superiores, que eu tenho 18R e 18L. Aqui eu não tenho 17L e 17R, não existe isso. É só o fórceps 17. Mas, Damés, alguém me falou que existe outro fórceps. Existe, mas é com outra apreensão para molares inferiores, que também vai servir para os dois lados, lado direito e lado esquerdo. Esse fórceps aqui é indicado para dentes com coroa rígida, ou mais próxima disso. Porque ele tem uma apreensão na coroa. Ele realmente vai aprender bem na coroa, e podendo até chegar na região de furca do dente, dos molares inferiores. Acrescenta que não deve ser feita rotação com esse fórceps. Ele é um fórceps que permite intrusão, que embora nem deve ser muito utilizado em molares inferiores, em mandíbula não tem muito sentido fazer intrusão. Não, o osso é muito rígido, vai fazer pouco efeito. E depois eu parti para a lateralidade. E depois, por último, a avulsão, conforme está mostrando nas figuras. Então aqui uma cirurgia. Primeiro, descolamento, aqui utilizando o sindesmótomo para descolamento. Descolamento vestibular e agora descolamento lingual. Depois, vou acoplar o meu fórceps, parede lingual e depois parede vestibular. O vestibular por último, primeiro sempre vou acoplar por lingual, depois o vestibular. E agora já com o fórceps acoplado, vou fazer as manobras luxativas, nesse caso aqui, de lateralidade. E aqui o dente removido. Como eu tinha falado, nós temos outro fórceps para molares inferiores, só que também para os dois lados, lado direito e lado esquerdo, que é o fórceps 16, que vocês vão utilizar e vão ver muitas vezes as pessoas falando de modo coloquial, chamando ele de chifre de boi, porque ele parece um chifre de boi. Então, é um fórceps que você vai fazer a apreensão na furca do dente. Então, são indicações mais voltadas para dentes que eu tenho condição de chegar na furca. Então, que já tem alguma reabsorção óssea alveolar nesse dente e eu consigo abraçar a força com perfeição. Se não tiver uma reabsorção óssea nesse dente, for nenhuma reabsorção, dificilmente esse fórceps vai ser indicado ou dificilmente você vai ter condição de utilizar. Atentem-se para as técnicas corretas. Não fazer nunca técnica incorreta. Utilizar um fórceps não indicado, no caso aqui o 17, para um molar superior. Então não vai ter uma boa encaixe. Um bom encaixe não vai ser um bom encaixe. Ele não vai acoplar bem. Observa que essa parte do fórceps aqui é para dentes que tem 2 raízes. E não vai acoplar nessa região palatina, porque essa região palatina só tem uma raiz. Acopla até razoavelmente na região aqui, ó, vestibular. Por quê? Porque tem 2 raízes, mas na palatina não vai acoplar, então não vai escorregar. Não vai ser uma boa pedida esse fórceps. Então tome muito cuidado na hora de selecionar o fórceps. Precisa ser selecionado o fórceps correto para determinado grupo
dental para determinado dente e para determinada situação. Então, mais uma vez, mostrando aqui a utilização do fórceps 16 no molar superior. 16 é para molares inferiores, ele não vai acoplar na furca completamente, porque a furca por vestibular ele até consegue, mas não tem furca por palatina. Então ele não vai conseguir essa boa acoplagem, esse bom encaixe no dente, e acaba não vai ser bem utilizado e vai gerar problemas para vocês. Mais problemas do que solução. Então evitem utilizar fórceps errados. Não pode, é algo errado. Sempre com cuidados transoperatórios de irrigar após a cirurgia. Após a cirurgia deve ser feita uma irrigação. Curetagem quando indicado, quando se demonstrar a necessidade radiográfica prévia da curetagem. Lima para osso sempre que eu perceber que após mesodontia foi gerada espículas ósseas, ou seja, ossos pontiagudos, que depois, se eu deixar, não remover com a lima, existe uma grande chance disso causar uma espícula, incomodar o paciente, ou depois ter que reabrir o paciente só para fazer essa manobra de limagem. Então sempre tem que observar depois se não sobrou nenhuma lima ou nenhuma espícula óssea após a cirurgia, imediatamente após a odontia. Fazer manobra de champré se for necessário, se tiver uma expansão alveolar, e depois a sutura. E após a sutura eu posso prosseguir com o tamponamento. O tamponamento é quando eu boto uma gase e peço para o paciente morder. De modo geral, eu aconselho que depois da cirurgia coloque a gase, peço para o paciente morder. E agora você vai fazer a prescrição, a evolução do paciente. Depois que você fizer toda essa papelada, já vai tirar mais ou menos 15, 20 minutinhos da gase, e você pode tirar a gase da boca do paciente e dizer que ele pode sair da clínica sem gás. Não precisa o paciente sair da clínica com gás, não precisa o paciente ir para casa mordendo gás. A gás é interessante para os primeiros 15, 10 minutos depois da sutura. Se, em alguns casos, nem todos, mas é uma manobra interessante, sempre depois da cirurgia, colocar a gás, fazer a papelada, e depois de terminar a papelada, com o paciente assinar toda a documentação, você prosseguir com a remoção da gás do paciente e explicações do pós-operatório do paciente, como as medicações que ele vai usar, os cuidados pós-operatórios que ele deve ter, e liberar o paciente sem gás da clínica. Os aspectos ergonômicos devem ser sempre levados em consideração. Acho que posicionamento cirúrgico é algo vital para uma boa cirurgia. Se você presta atenção como o seu professor opera, o posicionamento que ele faz, isso vai ser muito importante na curva de aprendizado, porque ela deve ser um posicionamento confortável, com controle máximo de força. Se você não está com um posicionamento confortável, com o máximo controle de força, você realmente vai ter dificuldade de fazer a cirurgia. Os braços devem ser próximos ao corpo com o pulso reto. Em dentes superiores se indica que o paciente faça a cirurgia praticamente deitado, ó, a cadeira fica quase 60 graus, às vezes um pouco mais deitada às vezes do que isso. Em dentes superiores, aqui a manobra pode ser feita tanto sentado quanto em pé. Ademais, vai fazer cirurgia em pé ou vai fazer cirurgia sentado? Isso é uma decisão pessoal de vocês. Algumas vezes, a maior parte das vezes, eu particularmente opto por fazer em pé. Gosto de operar em pé. Mas é uma decisão particular de vocês. Dentes inferiores a gente vai fazer com o paciente quase sentado. O paciente fica quase em 90 graus a cadeira com o chão. Então, deve ser feito também a mesma coisa. Pode ser feito tanto sentado quanto em pé. As duas possibilidades, elas existem para dentes inferiores. Embora as duas fotos aqui sejam o profissional atendendo sentado. E aqui agora, o profissional atendendo em pé, que também pode ser feito em dentes inferiores. Não é problema. Decisão pessoal de vocês. Mais uma vez, eu particularmente prefiro operar em pé. Considerações finais da aula. As exodontias são frequentes na clínica, faz parte da formação do cirurgião dentista, da formação do clínico geral, saber realizar a exodontia. Então não existe isso de quero me formar e não vou fazer exodontias, não quero fazer exodontias. Faz parte da formação do cirurgião dentista. O CD, cirurgião dentista, deve estar familiarizado com o uso dos fórceps. É uma técnica que vai ser colocada em prática várias vezes ao longo da formação de vocês. Atenção à técnica correta deve ser primordial para que seja bem executada. E considerar sempre outras modalidades cirúrgicas quando o fórceps não for útil. Quando você perceber que o fórceps não está tendo o efeito que você gostaria. Ou quando a apreensão deste fórceps não está ideal. Eu devo partir para as próximas técnicas cirúrgicas, que são a técnica segunda e técnica terceira em alguns casos. Que são as próximas aulas que nós teremos. Tá? Realmente muito obrigado. Eu sou o professor Radamés Bezerra Mello e dou por encerrada a aula de técnica primeira, que é a técnica de exodontia com a utilização dos fórceps.